quando o mal ataca com intensidade e a gente olha ao nosso redor e vê que o bicho está pegando, né? Vê que a coisa não está muito boa, vê que um ataque feroz foi iniciado contra as nossas vidas. Eu tento imaginar esse momento aqui vivido pelos discípulos e pelo Senhor Jesus Cristo, e eu imagino uma coisa extremamente forte. Um ambiente, de fato, de trevas. Isso aqui aconteceu num período mesmo, literalmente de trevas, né? Era a noite. E a maior batalha espiritual que a humanidade já viveu estava ocorrendo aqui nesse momento. Quando a gente olha para a história da humanidade, né, a gente vê Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, né, coisas terríveis. Mas a grande guerra universal estava acontecendo aqui nesse momento. Porque era um momento chave do plano de Deus para a salvação de cada um de nós. Se Jesus cumprisse o plano de Deus, fosse até o final, fosse obediente até o fim, nós, por exemplo, 2000 anos depois, nós poderíamos sofrer os bons efeitos disso. Nós poderíamos receber o impacto dessa salvação e termos esperança, termos nossos pecados perdoados, ter a esperança de que quem está arrumando aos céus. E é exatamente isso que nós temos, porque Jesus soube como lidar com esse período de trevas, de grande tentação, de grande batalha espiritual. Esse é o sonho de Deus para as nossas vidas também. Porque ao longo da nossa vida a gente tem muitas vitórias, e eu acredito que basicamente a vida cristã é marcada por vitórias, mas para a gente vencer alguma coisa, antes a gente tem que batalhar, não é verdade? Para o galo forte e vingador chegar lá na Argentina, destruir, né, o adversário, primeiro teve que ter um jogo, né? E aí o resultado 5-2, né? Fantástico. Mas teve que ter batalha, teve que ter um gol ali no primeiro minuto de jogo, né? Teve que passar por várias dificuldades, mas fazendo a coisa certa se vence, né? Se chega à vitória. Sabe, quando Deus olha para as nossas vidas, Ele sabe que a gente vai enfrentar momentos difíceis, mas Ele sabe que nós podemos vencer cada um desses momentos, porque Ele venceu. Essa é a garantia. E Ele está conosco, Ele está do nosso lado. E tem uma coisa interessante, porque quando as trevas vêm com intensidade, quando a escuridão fica forte, aí de fato é que a luz pode brilhar com toda a intensidade dela, não é verdade? Quando a gente sai aqui fora, por exemplo, olha para o céu, tem um monte de estrelas no firmamento, e Deus sustenta cada uma delas. Deus sabe o nome de cada uma delas, né? Mas elas estão lá. Só que a luz do dia é tão intensa, a luz do sol, que a gente não consegue visualizar essas estrelas. Mas quando vem as trevas, quando vem a noite, a gente olha para o céu sem nuvens e a gente vê um monte de estrelas. Milhares e milhares de estrelas. Quando a gente vai para a roça, então, é melhor ainda, né? Fica aquele céu magnífico. As estrelas brilham, a luz brilha na escuridão. Sabe isso que Deus deseja para a gente? Que a gente se fortaleça com as nossas batalhas e que a luz de Deus brilhe por meio de cada um de nós, no meio dessas dificuldades. Amém. Tem uma transparência para a gente ver alguns versículos da Bíblia aqui. Essa primeira, onde a Bíblia fala primeiro a respeito de Jesus, em João capítulo 1, que nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. É isso que a gente vê aqui nesse capítulo 22 e nos capítulos seguintes do Evangelho. As trevas não derrotaram a luz do Senhor Jesus Cristo. E o sonho de Deus é esse, né? Como Paulo fala em Filipenses: façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada,
na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Nosso objetivo aqui é reter essa palavra da vida, que está nas Escrituras, para que a gente possa, no nosso bairro, no nosso prédio, no meio da nossa família, lá no nosso trabalho, onde a luz de Deus não alcançou ainda, a luz de Deus possa brilhar por meio das nossas vidas. Vamos começar lendo aqui capítulo 22, a partir do versículo 39. Vamos ler esse primeiro trecho aqui que Lucas traz para a gente no Evangelho. Lucas 22, 39. Diz assim: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Lucas fala que Jesus foi para o jardim de Getsemane, né? Como os outros evangelhos falam, no Monte das Oliveiras. E aqui a coisa foi intensa, extremamente intensa. E uma primeira coisa que me chama muita atenção é o iniciozinho do versículo 39, quando Lucas descreve aqui como de costume. Jesus tinha chegado a Jerusalém e ele estava passando um tempo bem intenso. Ele, durante o dia, passava na cidade, no templo, ensinando as pessoas, conversando com as pessoas, amando, se entregando, aproveitando os últimos instantes dele para anunciar o evangelho que ele veio trazer, ensinando ao povo. E ele precisava se recompor espiritualmente, ele precisava se encher de Deus, ele precisava de comunhão com Deus. Então, ao cair da tarde, ele ia para um lugar mais deserto, mais afastado, no Monte das Oliveiras, sem conforto, sem, não era nenhum hotel 5 estrelas, né? Ele não tinha nada. Ele fala em outra passagem, né, que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, e essa era a vida de Jesus Cristo. Mas ele se retirava porque era um momento onde ele podia estar a sós com Deus, se enchendo de Deus. E ele tinha esses hábitos, como de costume, ele fazia isso. É interessante a gente pensar sobre isso em relação às nossas próprias vidas. Quais hábitos nós cultivamos na nossa vida? Quais hábitos você preza por alimentar no seu dia a dia? Hoje em dia a gente tem muitos hábitos, na verdade. Temos o hábito do shopping, né, na nossa sociedade. Né? Eu estou morando agora no meio de 2 shoppings. É impressionante. Né? Às vezes tem engarrafamento, né? Toda via assim tá livre e a entrada do shopping está tudo engarrafado. Né? Porque na nossa sociedade é um hábito, né? A gente vamos para o shopping, né? Porque não temos nada para fazer, vamos para o shopping. O hábito do fast food, né? É rápido, é gostoso e é legal, então vamos comer aqui e é bem legal. O hábito da novela, né? Não, esse horário é sagrado, eu não posso ir para lugar nenhum porque tem a novela, eu tenho que assistir aqui o capítulo decisivo. Tem tantos hábitos, né? O hábito de fazer exercício, né? Esse eu estou tentando colocar na minha vida, que é bem legal, né? Com o incentivo da Juliana. Eu e Paula temos firmes, fortes lá. É um hábito saudável, né? Mas tem vários hábitos, várias coisas que a gente pode colocar
no nosso dia a dia, a gente pode praticar assiduamente. Quais têm sido esses hábitos nossos? Quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente vê que ele cultivava alguns hábitos que ele não abria mão de jeito nenhum. Eu quero falar de 2 deles, rapidamente, só para a gente ter isso como referência aqui. Tem algumas passagens também numa outra transparência aqui. Em primeiro lugar, Jesus ele tinha um hábito de passar tempo com Deus em oração. É o que a gente vê aqui, ele fazendo, indo lá para o Getsemane, fazendo isso. Tem vários versículos que a Bíblia fala sobre isso. Lucas 4:1, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado para o Espírito ao deserto. Passou 40 dias lá, a gente sabe, fazendo o quê? Não tinha televisão, não dava para assistir o Campeonato Mineiro, não tinha Wii, não tinha... Era um tempo com Deus, era oração, era se encher de Deus ali, sendo treinado para os momentos mais difíceis que ele ia passar no futuro. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava, Lucas 5,16. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Lucas 9,18. Certa vez Jesus estava orando em particular e com ele estavam os seus discípulos. 9,28. Tomou consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte para orar. Esses eram os hábitos que Jesus mantinha na vida dele. Um outro era passar tempo com as pessoas, ensinando as pessoas sobre Deus. Jesus amava fazer isso. Jesus fazia isso todo dia, eu acredito. Ele sempre estava em contato com alguém. Às vezes as pessoas o convidavam, às vezes ele ia ao encontro das pessoas, às vezes encontrava pelo caminho. Lucas 4,31. Então ele desceu a Cafarnaum, a cidade da Galileia, e no sábado começou a ensinar ao povo. Certo dia, quando ele ensinava, Lucas 5,17. Lucas 6,6. No outro sábado, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Lucas 13,10. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. 13,22. Depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava. Certo dia, quando Jesus estava ensinando o povo no templo e pregando as boas novas, Jesus passava o dia ensinando o templo. Lucas 21 fala sobre isso. Pelo menos esses 2 hábitos eram constantes na vida de Jesus Cristo. Ele estava sempre com Deus, procurando sempre se unir a Deus. E ele estava sempre procurando transmitir a mensagem de Deus para as pessoas. Você acredita que os hábitos constroem nossa vida? Você acredita que os hábitos constroem muita coisa do nosso caráter? Se a gente aplica o nosso coração à disciplina para fazer coisas boas, espirituais ou físicas, que sejam, isso vai construir o que nós somos, ou muito do que nós somos. Você acredita nisso? Tem um filósofo da antiguidade, Aristóteles, lá na Grécia, ele, que não era bobo nem nada, ele falava o seguinte: somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um feito, mas um hábito. Quando a gente cria hábitos, a gente começa a ser excelente em algumas coisas. E isso nos molda o nosso próprio caráter. Ontem eu estava vendo alguma notícia sobre o Zico. Lembra do Zico? É da minha geração. Está fazendo 60 anos, eu vi essa notícia e falei, puxa vida, estou ficando velho mesmo. Eu era adolescente, o Zico estava arrebentando e ele batia falta como ninguém. Falta ali perto da área era aquele pênalti, era gol, era fantástico. Mas ele treinava pra caramba. Depois do treino do time, ele ficava lá, treinando, bater falta. Rogério Ceni, a mesma coisa, Oscar, a mesma coisa, Mão santa, que não é mão santa, é mãos treinadas, ele fala. O que é isso? São hábitos, é treinamento, são hábitos ao longo de anos e anos e anos, e vai moldando o nosso ser.
quais hábitos você prima por ter na sua vida? Uma outra coisa interessante, basicamente eu queria hoje destacar essas duas coisas, né, para a gente vencer a batalha espiritual, que esse é o propósito. Né? Vamos nos focar em Jesus aqui, ver como ele venceu essa maior batalha que já existiu, para a gente aprender um pouco dos princípios e a gente poder trazer isso para as nossas vidas e também sermos vitoriosos no nosso dia a dia. E uma das coisas é essa que eu queria falar. A segunda coisa é quando a gente está na batalha e a gente consegue lançar mão das armas espirituais que Deus coloca à nossa disposição, a gente vence as batalhas. Se a gente tem bons hábitos na vida, se a gente pega as armas certas, empunha a espada, né, as armas espirituais que Deus nos dá, a gente vence as batalhas espirituais. Quando a gente fala sobre isso, uma passagem da Bíblia clássica que vem à nossa mente, qual que é? Efésios capítulo 6. Fala da armadura, fala de coisas que Deus coloca pra gente, para nos ajudar nas batalhas que nós enfrentamos. Se a gente vai aqui em Efésios, se você lê essa passagem lá, Efésios capítulo 6, do 10 até o 17, a gente encontra basicamente essas armas lá. Verdade, ele fala do cinto da verdade, couraça da justiça, pés calçados com a prontidão do evangelho da paz, escudo da fé, capacete da salvação, espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que está na Bíblia, e oração e súplica. Eu queria propor que a gente fizesse isso agora, né? Porque uma coisa é a gente ler essas coisas, puxa, verdade, mas verdade é uma arma, como é que eu vou usar essa arma? E justiça, como é que eu aplico isso na prática, né? Quando lá o bicho está pegando mesmo e eu estou sendo tentado e provado, como é que eu uso essas armas? Bom, vamos ver como é que Jesus usou isso. E vai ser uma boa referência para a gente. Começando pelo final, né, oração e súplica está aqui, claramente. Né? Jesus dobrou seus joelhos e, sendo Ele Deus, sendo Ele sem pecado, Ele se humilhou diante do Pai e com toda a intensidade do seu coração clamou ao Pai, clamou a Deus, pediu ajuda a Deus. Oração e súplica. Eu acho interessante nessa passagem que a gente leu, porque ele começou a orar e aí ficou mais forte ainda, né? A angústia que ele estava sentindo, a pressão espiritual que ele estava sentindo. E aí o que ele fez? Ele orou mais intensamente. A Bíblia fala. Versículo 42, né? E 43, 44. Ele orou até intensamente. O que Jesus estava fazendo aqui é: eu não vou desistir. Eu sei que isso é o que é certo, o que é justo fazer. Eu comecei a orar, não melhorou, ao contrário, piorou, mas eu vou continuar orando. Só que eu vou orar mais intensamente ainda, porque a vitória vem de Deus. Eu não vou desistir dessa batalha. Mas, e a verdade? Como é que Jesus usou a verdade aqui? Eu queria pedir emprestado lá do Evangelho de Mateus, né? Essa mesma passagem, outra transparência que a gente tem aqui, que Mateus ele dá alguns detalhes a mais e ele fala o seguinte: levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. É assim que a gente usa essa arma espiritual. Verdade. A primeira coisa que Jesus fez quando ele estava sentindo essa tristeza mortal, eu tento imaginar isso, né? Eu tento imaginar os meus piores dias de angústia. Todos nós já passamos por dias difíceis, de extrema angústia, onde a gente não consegue
fazer muita coisa. Eu já tive dias em que eu fazia exatamente o que os discípulos fizeram aqui. Eu dormia, que era uma maneira de dar uma desligada, né, de tudo. E eu sabia que ia acordar e os problemas iam continuar lá, não tinha jeito, né? Mas pelo menos dava um tempo, né? Porque era tanta angústia, tanta tristeza, tanto aperto no coração. Sabe o que Jesus fez? Ele não fugiu, ele não usou nenhum subterfúgio assim. Ele usou a arma da verdade. Ele chamou os melhores amigos dele, Pedro, João, e fez o quê? Falou do coração dele. Falou a verdade. Sabe o que está passando no meu coração agora? Eu estou muito triste. E não é uma tristeza qualquer. É uma tristeza mortal. João, Pedro, me ajuda aqui. Está sendo muito difícil para mim. Me ajuda. Eu preciso que vocês orem comigo. Porque a batalha está forte. Ele não estava pensando, puxa, isso vai desanimar os discípulos, vai animar os discípulos. Eu sou o mestre, eu estou aqui num momento tão frágil. Ele abriu o coração dele. Irmãos, sem verdade, a gente não vence as batalhas espirituais mais intensas da nossa vida. E depois ele se ajoelhou e diante de Deus, novamente ele foi verdadeiro, do coração dele. Ele chegou para Deus e abertamente, em bom português, né, porque o que Jesus está falando aqui é: Deus, eu não quero ir para a cruz. Deus, eu não quero cumprir o seu plano. Deus, a sua vontade para a minha vida agora é muito difícil e eu não quero passar por isso. Tem algum outro jeito? Dá para fazer a coisa de uma outra maneira? Afasta de mim esse cálice. No Antigo Testamento, cálice era uma figura de sofrimento, de provação. Ele não queria passar por isso. O que ele fez foi verdadeiro. Ele chegou para Deus e orou a Deus que estava no coração. A gente tem usado essa arma na nossa vida. A gente tem amizade aqui entre nós, nesse nível, de chegar um para o outro irmão e falar: meu irmão, a batalha está forte, ora por mim. Vamos orar juntos aqui. Vamos batalhar juntos, porque juntos venceremos. E com Deus a mesma coisa. Deus, meu coração é assim, eu estou me sentindo assim, e eu penso isso, e o meu desejo sincero é esse. Me ajuda, porque eu quero fazer a sua vontade, vamos lutar por isso. Sabe, é assim que a gente usa essa arma espiritual. É assim que a gente usa a verdade. E todos nós que temos praticado isso, a gente sente o efeito disso. Porque quando a gente abre o nosso coração e é verdadeiro com o nosso coração, uau, que alívio, que força sobrevém disso. A gente está dando um passo de humildade, a gente está vencendo o orgulho, a gente está se unindo às pessoas que estão ao nosso redor, a gente está se unindo a Deus. Isso é muito forte. Amém. Você tem uma amizade com Deus nesse nível, onde você está sempre abrindo o seu coração para Ele, falando, pedindo ajuda sobre as suas fraquezas humanas, sobre as suas debilidades. Sabe, de repente a minha e a sua resposta é não para essas perguntas. E eu quero encorajar você, não se desanime, porque a resposta dos discípulos aqui era não para essas perguntas. Os discípulos, nesse momento, não sabiam usar essa arma espiritual. A arma que eles tinham era o sono. Vou dormir, vou fugir desse negócio aqui, a tristeza. Pelo menos quando eu estou dormindo, eu não estou sentindo tristeza. Essa era a arma que eles tinham. Mas ao longo da vida, eles foram aprendendo a usar as armas. Eles foram amadurecendo. Situações como essa aqui ajudaram muito a eles a amadurecerem, a crescerem. Então, pode ser que a resposta é: puxa, eu preciso crescer nas minhas amizades, eu preciso crescer no meu relacionamento com Deus. Meu irmão, amém. Meu amigo que está estudando a Bíblia, amém. Continua, porque o herói, Pedro,
os apóstolos, eles, por um bom momento da vida deles, também não tiveram isso. Mas, dando passos firmes com Deus, eles construíram isso. A segunda arma que a gente encontra lá em Efésios é justiça. Couraça da justiça. Depois de ser verdadeiro, nós precisamos ser justos. Como é que Jesus foi justo aqui? Voltando aqui para Lucas 22, no versículo 42, ele fala: Pai, se queres, afaste de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Sabe, isso é justiça. Jesus, ele expôs o coração dele falando a verdade do que ele desejava, mas logo em seguida ele tomou uma decisão: eu vou fazer o que é justo fazer. E o que é justo fazer é a vontade de Deus, é o plano de Deus. Amém. Irmãos, nós precisamos ser abertos com os nossos corações, mas sem dar o segundo passo, sem usar a segunda arma de justiça, de decidirmos ser justos diante de Deus, fica só no primeiro passo. A gente não chega até o final da caminhada. Precisamos abrir os nossos corações e logo em seguida ser justos diante de Deus. E ser justo é isso, é fazer a vontade de Deus. Tem um outro filósofo, né, Platão. Eu acho interessante isso, porque muitos homens ao longo da história foram tateando, né, em busca da verdade, e alguns chegaram muito perto. Platão, num livro que ele escreveu, né, chamado A República, que é sobre a justiça, uma das conclusões que ele chega é que justiça é quando cada um na sociedade faz o seu papel, né? Cada um cumpre a sua função de acordo com as suas habilidades. E isso faz sentido, né? Quando a gente tem, imagina, né? A nossa sociedade aqui, onde todo mundo faz direitinho, todo mundo dá o seu melhor, todo mundo cumpre o seu papel. Você vai no INSS, né, e é super bem atendido, com presteza, com agilidade, e tudo funciona direitinho, porque cada um está lá dando o coração e fazendo as coisas com excelência. Isso é ser justo uns para com os outros. E é verdade. Só que ser justo mesmo, do ponto de vista de Deus, é isso. É quando a gente faz o que é certo diante de Deus. É quando a gente cumpre o nosso papel, a vontade de Deus para as nossas vidas. Aí nós estamos sendo justos diante de Deus. Quando no nosso coração a gente está entregue, a gente se dispõe a estar no centro da vontade de Deus. Eu quero fazer o que Deus tem planejado para mim, porque eu confio que isso é o melhor para a minha vida. Isso é justiça. Sabe, o sacrifício de Jesus aqui foi diferente dos outros sacrifícios que os judeus faziam, em vários sentidos. Por isso, esse foi o sacrifício final. Jesus era o Cordeiro de Deus que foi entregue pelos nossos pecados. Porque até então se sacrificavam animais. Pegava o boi lá e levava o boi lá para o templo e ele era sacrificado. E os pombos e os cordeiros, e assim era com cada um dos animais. Sabe, esse sacrifício foi diferente em vários sentidos. Um deles é Jesus, ele não foi tomado à força e levado como sacrifício. Jesus, ele se dispôs a se tornar o sacrifício que nos purificaria de todo o pecado. Ele se entregou voluntariamente, ele decidiu diante de Deus fazer a vontade do Pai. Isso faz toda a diferença. Sabe, a gente tem agido com justiça nas nossas vidas, a gente tem decidido fazer a vontade de Deus, decidido fazer o que é certo de acordo com a Bíblia, quando as coisas estão difíceis. Ou a gente tem fugido pela tangente, né? Com reclamação, com jogando culpas sobre outras pessoas. Tem tantas coisas que a natureza humana aflora nesse mundo. Ou a gente tem tomado as armas certas,
ser verdadeiro, ser justo, com uma decisão sólida e firme de fazer a vontade de Deus. Na sequência, né, vamos ler aqui o versículo 47 em diante. A Bíblia fala assim: enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Ele se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhe disseram: Senhor, atacaremos com espadas? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu: basta! E, tocando a orelha do homem, ele o curou. Então, Jesus disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes religiosos que tinham vindo procurá-lo: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês tenham vindo com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês no templo e vocês não levantaram a mão contra mim. Mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Logo depois a gente vê a história de Pedro, quando uma história que a gente conhece bem, né? Queria pular essa parte e continuar lá no versículo 63, onde a Bíblia fala: os homens que estavam detendo Jesus começaram a zombar dele e a bater nele. Cobriam seus olhos e perguntavam: profetize, quem foi que lhe bateu? E lhe dirigiam muitas outras palavras de insulto. Ao amanhecer, reuniu-se o sinédrio, tanto os chefes dos sacerdotes quanto os mestres da lei. E Jesus foi levado perante eles. Se você é o Cristo, diga-nos, disseram eles. Jesus respondeu: se eu vos disser, não creiais em mim. E se eu vos perguntar, não me respondereis. Mas, de agora em diante, o Filho do Homem estará assentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Perguntou-lhes todos: então você é o Filho de Deus? Vós estáis dizendo que eu sou, respondeu ele. Eles disseram: por que precisamos mais de mais testemunhas? Acabamos de ouvir dos próprios lábios dele. Uma outra arma espiritual que Efésios fala pra gente é a disposição de estarmos preparados com o Evangelho da Paz, os pés calçados com o Evangelho da Paz. Jesus usou essa arma aqui várias vezes, em vários momentos diferentes. É interessante a gente pensar nisso porque a sandália de um soldado romano era parecida com uma chuteira hoje, né, de futebol, né? Ela tinha travas na sola, justamente para permitir uma firmeza do soldado, né, no campo de batalha. E quando a Bíblia traz essa imagem, né, é interessante a gente pensar sobre isso, porque, por um lado, quando a gente está sendo atacado e a gente olha para o Evangelho, a gente pode se manter firme com o Evangelho na nossa mente. E, por outro lado, quando a gente vai avançar com a mensagem de Deus, a gente tem firmeza para dar o impulso, né, e ir adiante, porque os nossos pés estão calçados com uma sandália desse tipo. A gente está firme com o Evangelho. Aqui nesses versículos que a gente leu por várias vezes, Jesus foi muito coerente com o Evangelho que ele pregou. Primeiro veio Judas lá que o traiu e ele praticou o que ele ensinava. Ele foi firme com o Evangelho dele. Ele perdoou Judas. Ele não tinha nenhuma conta de mágoa, de amargura em relação ao discípulo que ele serviu por 3 anos com tanta intensidade. Quando as pessoas vieram prendê-lo, quando as pessoas que foram servidas, que foram curadas, estavam lá diante da cruz, falando, gritando contra ele. Quando os soldados zombaram e torturaram ele, ele não deixou que nenhuma ponta de amargura dominasse o coração dele. Ele foi coerente em vários sentidos com o Evangelho que ele pregava. Ele foi firme no Evangelho. Sabe, isso é tão importante, irmãos, a gente ter em mente
princípios do Evangelho, para que na hora da batalha a gente possa estar firme com aquilo na mente, com versículos da Bíblia na nossa mente, e aí a gente possa ir em frente. É tão importante a gente estar firme e falar do Evangelho para as pessoas. Um pouco mais adiante a gente vai estudar isso nas próximas semanas, mas Jesus estava lá na cruz e ele estava salvando uma pessoa. Ele estava cheio do Evangelho, cheio das boas notícias para anunciar. E aquele ladrão foi salvo pela misericórdia de Jesus Cristo, porque ele tinha isso em mente. E por fim, Jesus guardou a fé. Versículo 69 ele fala: o Filho do Homem estará assentado à direita do Deus Todo-Poderoso. É tão importante quando a gente passa pelas batalhas entender que isso é passageiro. Vai acabar. E se a gente permanece firme com Deus, com a segurança do Evangelho, vai acabar bem. Porque Deus está conosco. E Deus já venceu a batalha por nós. Jesus aqui estava com a mente cheia da esperança do futuro. O Filho do Homem está assentado à direita do Todo-Poderoso. Eu vou sofrer muito, mas daqui a pouco, daqui a poucas horas, a poucos instantes, eu vou estar novamente à direita do Pai. Então, eu não vou me focar no sofrimento, eu vou me focar na esperança do futuro. Isso vai contribuir para uma família ser formada para Deus. E isso vai dar muita alegria ao coração do Pai, ao meu coração. É nisso que eu vou me focar. Sabe quando a gente olha para o comportamento de Jesus e nessas passagens, em tantas outras e em tantos heróis da fé, a mim me ajuda muito ver como Jesus e essas pessoas tomavam as armas espirituais e aplicavam nas dificuldades que tinham na vida. E eu espero que isso possa nos encorajar, possa animar os nossos corações. E o que eu queria convidar agora, cada um de nós, é que a gente pudesse celebrar junto a ceia, com essa mensagem de Lucas nos nossos corações.